tem uma mensagem clara aqui de Deus dizendo que tem coisas, tem pessoas, e eu recebo para mim que a palavra é mais nesse sentido. Tem pessoas que então eu preciso aceitar que não são para mim, não são para aquilo que eu queria. Tem gente que já deixou claro, você quer muito para mim, eu não quero tudo isso para mim. Eu penso menor, eu sou menos do que isso, eu não vou atingir esse resultado, eu não vou entregar o que você acha que eu vou entregar para você. Lembra do versículo? De ímpio vem coisas ímpias. Com os olhos fechados e as mãos no coração, vamos falar com o Senhor agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Senhor, eu agradeço por esse dia, por esse momento, por esse culto e pela oportunidade que o Senhor nos dá por meio dele. Estarmos aqui, podermos mais uma vez, meu Deus, ouvirmos a tua palavra, fazermos a tua vontade, não a nossa. Darmos ao Senhor condições com o tempo que nós temos, com a vida, a saúde, a energia, com o nosso dinheiro, com decisões, meu Pai, que nós podemos tomar diretamente para o Senhor. E nós temos agora mesmo aqui pessoas que estão aqui por vários motivos, aquelas que querem o Senhor. Que esse é o tempo, esse é o dia, essa é a hora, é a oportunidade que tem durante esse dia de buscarem o Senhor, de invocarem o teu nome, de fazerem a tua vontade. Existem aquelas que recorrem ao Senhor agora porque todos os outros recursos e fontes já foram recorridos, já foram usados. Mas nenhuma, meu Deus, trouxe solução, nenhuma deu resposta, e o Senhor é a última. E neste caso eu peço que aqueles que buscam o Senhor te encontrem, e que cheguem, meu Deus, ao ponto do Senhor não ser mais a última busca, o último recurso, mas que por meio, meu Pai, da sabedoria, o Senhor passe a ser, meu Deus, a primeira opção. Aquela que estando bem, maravilhosamente ou mal, que o Senhor esteja antes, que o Senhor seja a opção, meu Deus, número 1. Aqueles que estão aqui, meu Pai, porque não conhecem ainda, mas vão conhecer o Senhor. Vão ouvir a tua palavra, vão saber que o Senhor é Deus. E então, assim como fizeram os israelitas depois de Moisés ter manifestado o poder do Senhor com fogo, eu peço que tenha pessoas também, meu Deus, que veja o teu poder e a tua glória como nunca viram, que experimentem da manifestação do Senhor e que comece desde já pelo teu Espírito Santo, testificando, confirmando, fazendo com que cada palavra e cada entendimento ele seja recebido. Que o Senhor confirme, que o Senhor, meu Deus, fale não aos ouvidos. Eu posso falar aos ouvidos. Eu oro para que o Senhor fale ao coração. E que cada um esteja com o coração aberto. Se não estava, que o Senhor toque, quebrante, para que os corações te ouçam, que te vejam, meu Deus, até os olhos que estavam cegos, e que vejam, Senhor,
que saibam também que o Senhor é Deus e que creiam no Senhor. Eu peço perdão pelos pecados, erros, falhas, imprudências, inconsequências, aquilo que o Senhor reprova, que o Senhor rejeita e que acabamos agindo, fazendo. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude a seguir, meu Deus, o teu caminho, a fazer a tua vontade, para que também vejamos a tua glória. Que aqui eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor nos conduza e que nos abençoe grandemente. É o que eu creio, entrego esse culto nas tuas mãos e declaro que aqui eu diminua, mas que o Senhor cresça, que o Senhor toque, fale, que o Senhor responda, que o Senhor abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas às suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2025, o Senhor tem para mim o melhor vinho no melhor tempo da minha vida. Diga: eu creio e eu bebo deste cálice, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para Gênesis 3, uma passagem bem conhecida de todos nós, uma das mais lidas também, né? Até pelo ponto, até pela parte da Bíblia em que está. Gênesis 3, 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher. Vamos começar aqui, né? Que tem gente que às vezes a gente olha e pensa, né? Essa pessoa, ela parece que é do mal. E eu tenho comigo um pensamento que a maioria, quando a gente sai, né, daquela condição de vida de sentir muito, porque dependendo da vida que você teve, infância, traumas, como foi sua adolescência, sua juventude, a gente vai soltar, né? Falar, reagir, entregar para as pessoas, se comportar diante de situações de acordo com o que nós recebemos. É a história física. Você entra num campo de flores, você vai ficar ali, você vai andar, você vai receber aquele odor, aquele cheiro, você vai interagir com aquele cheiro, daqui a pouco você sai dali. Mas aquilo ainda está em você e aquilo vai sair de você também. Isso também é assim com sentimentos, com emoções. Você recebe um tipo de coisa, você recebe um tipo de emoção, de sentimento, de vida. Aquilo vai sair de você por várias formas diferentes. Então, normalmente, aquilo que a gente deixa de sentir, a gente passa a observar. Observar, às vezes você para e fica olhando para algo. Se você observar e não sentir, observando as ações de uma pessoa, as reações de uma pessoa, observando a maneira de viver de uma pessoa, dá para afirmar que ela é mais calma ou mais agitada? Sim ou não? Sim. Você observando só, né? Ó, essa pessoa hoje falou assim. Olha, ontem ela falou de tal jeito. Olha,
tantas vezes ela teve tal atitude. Você consegue dizer, essa pessoa é isso. Dá para você dizer uma pessoa que ela é calma, uma pessoa que ela é agitada, uma pessoa que ela é equilibrada, uma pessoa que é justa, uma pessoa que é injusta. O injusto, ele não comete uma injustiça, ele vive, ele pratica a injustiça. Continue o santo a praticar, está escrito. Não é fácil de vez em quando, né? Continue o justo a praticar a sua justiça. Continue o ímpio a praticar a sua injustiça, né? Continue o imundo na sua imundície. Então, aquilo vai saindo. Sai hoje, sai amanhã, sai depois. Se alguém estiver observando, vai chegar a uma constatação. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente não sente, mas observa, nós somos capazes de dizer, ó, tal coisa é assim, tal coisa é do bem, tal coisa é do mal. E eu não estou instigando ou fomentando que as pessoas julguem outras, né? Ficar dando nomes. Ó, fulano é isso, fulano é aquilo. Não. Mas a observação pode nos dar uma boa noção. E aí eu chego à conclusão que a maioria esmagadora das imagens que nós temos das pessoas, elas não são equivocadas, elas são certas. Então, isso aqui colabora para isso. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Aí nós já sabemos da história, eu vou ler, mas a gente já sabe que o diabo, ele acabou incorporando a serpente. Então, por que eu fiz a introdução que eu fiz? Tem muita coisa que passou do tempo, não está no tempo mais. Quer dizer, já tem perdas aí, já tem prejuízos aí, já tem considerações aí. Passou do tempo da gente aceitar o que já vem vendo. O diabo não usou o animal doméstico. O diabo não foi num animal que era mais ou menos. O diabo não foi num animal tolo. O diabo usou o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ou seja, tem pessoas que você vê aí, até timidamente, pensando, essa pessoa, ela tem atitudes do mal. Essa pessoa tem uma atitude do mal, essa pessoa tem uma visão do mal, essa pessoa tem palavras do mal, essa pessoa, ela vem fazendo coisas que não são admiráveis, que não são louváveis, que não são corretas. Pare de ignorar o que está claro. Tem coisa que é o que parece que é. O que a Bíblia fala acerca disso? Fuja da aparência do quê? Do mal. Então, se a Eva, né, a mulher, se o Adão, o cabeça, o que ouvia Deus, se o Adão e a Eva, eles tivessem já... a serpente é um animal astuto. É um animal que quando vem, quando fala, nunca está alinhado. Não está alinhado.
Se você fosse comprar um carro hoje, carro, segundo a Bíblia, a ferrugem vai tomar conta. Um dia, por melhor que seja, por mais caro que já tenha custado, ou que custe, um dia esse carro ele vai parar. Um dia ele vai ser afetado por aquilo que afeta tudo aí. Ferrugem, problemas, tá fadado a terminar num ferro velho, a ser esmagado, amassado, reciclado. Mas se hoje você fosse comprar um carro e chegasse ali numa escolha final, e dentre o carro que você tem na mente, na cor que você escolheria, naquele modelo que você escolheria, veja bem, você pode escolher. Você não tem que comprar o carro que está mais barato, você não tem que comprar o carro daquela marca que não é a sua marca preferida. Não, você não está comprando um carro porque ele é isso, aquilo, econômico, não. Você escolheu, eu quero dessa marca, eu quero desse ano, eu quero dessa cor, eu quero com tais opcionais. Maravilha. Aí chega nessa triagem, tem 2 carros iguais, mesmo ano, mesma cor, mesmos opcionais. E aí você fala para o vendedor, eu posso dar uma volta em cada um deles para fazer um teste de direção? E o vendedor, claro, fica à vontade, já pega a chave, te dá e fala, vai que é sua. E você vai lá e sai, e o primeiro carro que você dirige, zoom, zoom, e vai, aquela coisa, ok. Aí quando você vai testar o segundo carro, você vai, a hora que você está andando, você sente aquela puxada, e vai, e puxa para a direita. Aí você, não, será que eu estou sentindo demais? Aí você solta o volante e ele puxa de novo para a direita. Está desalinhado. Aí o vendedor fala, chegou a alguma conclusão? Você diz assim, sim. Qual a conclusão que você chegou? Hã? Ele está o quê? Está desalinhado? O carro está desalinhado? Mas qual a sua escolha? Qual o carro que você escolhe? O primeiro? Por quê? Porque ele não está desalinhado? Perfeito. Difícil essa escolha ou não? Hã? Não, né? A gente está falando do quê? De um carro. Por que a gente não faz a mesma escolha na vida? Tem gente que você já dá para perceber. Peraí, o que essa pessoa fala, o que essa pessoa me fala, o que essa pessoa faz que chega até mim, que me impacta, que eu vejo, que eu recebo, que eu convivo, está puxando para algum lado. Geralmente não é para a direita, não, né? Carro é para a direita. Pessoas desalinhadas puxam para o outro lado. Entendeu? A pessoa puxa para o lado do mal. Aí fica no seu imaginário qual seria o lado do mal. Você toma a decisão, não vou falar aqui, não vou criar polêmica, não. A pessoa geralmente ela puxa para o lado do mal. O que ela fala não está alinhado com Deus, com a palavra. A maneira como ela faz, a maneira como ela se comporta, a maneira como ela reage, a maneira como ela toma decisões, geralmente está alinhado com o mal. A serpente se alinhou com o mal. O mal se alinhou com a serpente. Então eu quero chamar isso aqui. Tem gente que vamos invocar aqui, né, o falecido. Tem gente que a voz de Deus tem falado de diversas maneiras com a pessoa. Aquele leve incômodo, isso aqui não está certo.
as coisas que se repetem no que ela tem ouvido da palavra, de um culto, ela vai ler a Bíblia, ela tem aquela mesma linha de entendimento. Ela tem sido trazida a lembranças e a memórias de experiências que ela já teve. Sabe, às vezes nós somos lembrados pelo Espírito Santo. Lembra disso? Já aconteceu isso com você? Você está aí, você tem um pensamento assim, né? E eu até falo que é um pensamento que parece que é nós mesmos que estamos lembrando de algo. Às vezes você está assim, lembra disso? Olha, eu passei, eu vivi tal coisa, eu já vi isso aqui antes. Olha, lá em tal mês, em tal ano, em tal época, eu lembro que aconteceu isso e era assim, e foi de tal maneira, e foi assim. Às vezes o Espírito Santo está te lembrando de coisas. Justamente para que você não mais ignore coisas. Opa, peraí, isso aqui não está alinhado com Deus. Então já vamos respeitar o começo dessa mensagem. Se tem pessoas, e eu estou falando aqui de pessoas que falam, pessoas que agem, pessoas que estão repetindo coisas que já fizeram com você, que já agiram com você, que já falaram para você. Pessoas que estão tendo um comportamento e que você está vendo. Pessoas que estão falando coisas que você está ouvindo. Não ignore. Não ignore o que você está vendo. E se fosse um carro e tivesse desalinhado, que é uma coisa que você vai ali numa oficina básica, ele resolve para você ali em 30 minutos, 1 hora, vamos colocar. Ó, esse carro está desalinhado, alinha para mim aí, ó, as rodas da frente. Nem é um serviço caro, mas se você tivesse a opção entre um carro desalinhado e um carro alinhado, você não escolheria, eu não preciso perguntar. Eu perguntei aqui só para te levar ao exemplo que eu queria. Mas eu não preciso perguntar, qualquer um aqui escolheu o primeiro carro, que é o carro alinhado. Opa, não. Por que eu vou pegar um negócio desalinhado? Siga essa máxima na vida. Tem gente que você está vendo, você fez testes até já, ó, isso aqui não está alinhado. Eu estou ouvindo isso aqui da mesma pessoa de novo. Eu estou vendo essa mesma postura, eu estou vendo essa mesma atitude. Olha, essa pessoa, ela teve a oportunidade de ser leal, de ser fiel, de ser justa, de ser correta, de fazer a coisa certa, e ela não fez. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Tem gente que quando vai fazer negócios, pensa assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu já pensei assim também. Mas hoje, há já um tempo já tem, e não é pouco tempo não, isso aqui já tem um tempo, eu não penso assim mais. Antigamente eu estava fechando alguma coisa, um negócio com uma pessoa, e aí você entrava, né, em assuntos, conversas, tal. Às vezes o negócio demandava algumas reuniões, alguns encontros, você vai falando da vida, a pessoa fala da vida dela, né? A gente, como tem o ofício, né, de atendimento, você acaba, às vezes, passando para a pessoa uma segurança para ela abrir a vida dela, para ela falar mais da vida dela. E teve um tempo que às vezes a pessoa abria, né? Não era nem que eu perguntava, porque você não pergunta isso para uma pessoa que você está negociando. De às vezes a pessoa abrir parte da vida dela e falar, e dentre coisas ela falar de coisas mais íntimas, como às vezes ela está traindo a esposa, de estar tendo um caso extraconjugal, de ter um comportamento promíscuo, uma vez que a pessoa já tem um compromisso conjugal.
E no começo, eu não nego que eu pensava uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui, para mim, importa o profissional. Não vim aqui e até pensava com aquela mentalidade mais comum, popular, né? Que você ouve muito isso aí fora. Eu não estou aqui para julgar essa pessoa. A pessoa às vezes falava, às vezes homem, às vezes, né? Não é comum. Pelo menos não é comum há muito tempo. Na minha vida não é comum eu estar com homens que vão se gabar de terem mais de uma mulher, de terem casos extraconjugais. Mas já tive contatos com pessoas que faziam isso. Eu lembro de eu ter vivido uma experiência uma vez com uma pessoa exatamente nesse ponto. O profissional que era vendido era impecável, implacável, era assim, uma pessoa eficiente, uma pessoa assertiva, uma pessoa agressiva no que ela fazia, muito boa, sabe, uma pessoa bem preparada, enfim. E como o negócio era uma coisa mais... era um negócio com um valor considerável, tal, óbvio que eu estou falando da igreja, uma prestação de serviço que a gente estava negociando. Numa das reuniões, a pessoa, ela falou, né, a reunião só tinha homens, a pessoa começou a falar, se gabar de algumas aventuras. E eu ouvi, tinha mais pessoas nessa conversa, alguém falou algo e a pessoa que seria o prestador de serviço, ela solta, não, porque eu penso assim, não, porque tal. E quando eu ouvi aquilo, eu até achei que eu não tinha entendido direito. Né, a pessoa de aliança, tal. Eu falei, não, desculpa, eu não entendi, você está falando que você fez isso, tal. Até falei, mas você é casado ou não, é só um anel? Não, eu sou casado, mas eu penso assim. Aí soltou uma daquelas frases, né, de ímpio. Do ímpio vem coisas ímpias. E eu ouvi aquilo, naquele momento eu não pensava assim. Mas naquele momento eu tive um incômodo santo. Né? Eu sabia que a pessoa era ímpia, isso nunca foi naquilo que a gente estava fazendo, não era uma exigência que tinha que ser crente, cristão, da igreja, não era, até porque a gente sabe separar coisas, né? E às vezes até o filho das trevas é mais prudente, mais eficiente, mais competente do que o filho da luz. Isso não é pensamento, isso é verdade bíblica. E quando a pessoa soltou aquela, eu lembro como se fosse agora, que eu tive um pensamento que eu não discerni na hora, que ele não foi meu, que foi uma maneira do Espírito Santo me alertar. E olha que aquilo me demandou tempo, aquela situação, que eu pesquisei, fui atrás, busquei referências. E a pessoa falou uma frase, eu tive assim o pensamento. Se ele faz isso com a mulher dele, imagino que ele pode fazer com você. E sabe quando você tem algo que você faz assim, não, que isso que eu estou pensando aqui, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu passei por cima daquilo, ignorei aquilo, e como já estava, né, as medidas que tinham que ser tomadas, profissionais, as análises, as pesquisas, certificações, aquilo foi feito de forma prudente, aquilo foi feito de forma secular, calculada, e a decisão que já vinha sendo construída foi tomada. E parte dessa decisão foi tomada pela minha participação na negociação, né? Ou seja, se eu falo
não senti segurança, não acredito que a pessoa, aquilo teria mudado. Mas como não, a pessoa mostrou tudo que a gente precisa para prestar esse serviço. Tomei a decisão. Essa pessoa, bem conosco, a pessoa tinha um histórico de assertividade, de resultados bons, só de resultados bons. Pois, incrivelmente, conosco foi um desastre. Foi uma experiência muito negativa, muito ruim. Foi, assim, uma coisa atípica, que eu lembro que partiu até da própria pessoa, pela empresa dela, de depois fazer um distrato, não vamos rescindir aqui, e os valores, né, vamos interromper, tal, porque ficou muito ruim. E eu lembro que o dia que eu recebi o e-mail, a pessoa nem teve a hombridade de ligar, de falar, quero ir aí, vamos conversar, né, não temos mais entendimento. A pessoa teve, sabe, aquela atitude antiprofissional. Não é antissocial não, porque eu nunca quis amizade, nunca quis o convívio, como nunca tive, inclusive. Mas foi aquela coisa bem amadora, né? Aquela, não é possível mais, vamos fazer de forma extrajudicial, porque pelos entendimentos, quando vi aquele e-mail, eu fiz assim, aleluia, glória a Deus. Que bom que não vamos continuar. Mas aquilo para mim foi e é o que essa palavra começa nos mostrando. A Bíblia, às vezes, aqui é o comecinho, a gente nem leu ainda a referência. Mas você vê muito isso em Provérbios. Às vezes parece que a gente está lendo coisas que são óbvias, e elas são mesmo. Porque o projeto de Deus é que a gente tenha visão mesmo, que algumas coisas a gente não precise de confirmações, que a gente não precise, sabe, de verificações espirituais. Ainda assim a gente recebe. Veja aqui que eu precisava, vamos lá, eu precisava que o Espírito Santo ainda me desse aquele último toque. Se está fazendo isso com a mulher dele, se esse homem faz isso com a mulher dele, imagino que ele vai fazer com você. Fala a verdade. Eu precisava disso? Não. Aí você vai falar, não, mas você estaria sendo religioso. Nesse ponto, então, que eu fosse religioso. Porque, às vezes, a expressão, a gente exagera com algumas coisas, né? A gente fala, não estou sendo religioso. Não, eu estou sendo zeloso pelo que eu estou lendo aqui. A palavra fala isso. Se eu estou vendo algo que a palavra fala, eu não tenho que considerar como a palavra fala, como a palavra me ensinou. É ou não é? Do ímpio vem coisas, mas a minha inocência tola, a minha inocência ignorante. Não. Ele só faz isso nessa área da vida dele. Ele só tem esse tipo de atitude nesta área da vida dele. É aquela história que a gente ouvia do pai da gente, né? Que eu não vou dizer aqui que é uma regra, tá? Mas às vezes você está sendo incomodado nesse sentido que eu vou dar o exemplo agora. Se você tem um incômodo, não passa por cima do incômodo não, porque tem muita coisa na vida que a gente arrepende pelo incômodo que a gente naquela época se acostumou e depois aquele incômodo se tornou a nossa realidade. Aí não era um incômodo que a gente sentia como é que se fala, no pé da barriga. Se tornou incômodo de viver aquilo. Lembra quando o pai falava às vezes pra gente, você está gostando dessa moça aí? Você está interessado nessa moça aí? E às vezes você falava, pai, eu gostei, né? Legal, bonita, olha aqui, moça, né? Tô gamado nela e tal. Eu não sei o seu pai, não sei aí você, né? Sua mãe, mas
muitos de nós ouviu o seguinte, ó, vai lá e vê e conhece a mãe dela. Vai lá ver a mãe dela. Porque o que você vê na mãe dela, pode saber que daqui tanto tempo vai ser a sua mulher, vai ser a sua esposa. Aí alguns vão falar assim, não, mas tem gente que não tem nada da mãe, não tem nada do pai. Você tem razão. Tem gente que não se parece nada. E uma pessoa que conhece Deus e vai identificando, né, heranças malignas, o que a pessoa faz? Ela quebra aqueles elos. É ou não é verdade? Ó, isso aqui eu estou falando igual ao meu pai, aquilo era ruim, não repito, não falo, não repito, não faço de novo, não vou por esse caminho. Mas a maioria das pessoas não age assim, simplesmente faz, repete. E às vezes você ouviu e foi lá, viu algo parecido, mas gostava tanto, tinha tanto sentimento envolvido que você falou, não, mas não vai ser igual. E aí só foi se confirmando ao longo dos anos aquela profecia que seu pai fez ou que a sua mãe fez, né? Olha para o pai, né? Falava de homem. Olha para a mãe, falava de mulher, né? Tal mãe, tal filha. Tal pai, tal filho. Tem coisa que a gente precisa considerar. Porque até é lógico. É lógico. Você vê uma semelhança. Então vai lá e respeita aquilo que você vê e sabe. Quantas coisas que a gente ouviu há tempos atrás de uma pessoa que nos amava, cuidado com isso, eu já ouvi tal coisa. E aí você chegava perto, via aquilo, mas mas não vai acontecer comigo igual. Não, comigo vai ser diferente. Não repita mais isso na sua vida. Você não tem o controle do que alguém vai fazer com você. É igual eu quando eu ouvi. Se ele está fazendo isso com a mulher dele, imagino que ele vai fazer com você. Aquilo foi Deus falando comigo e me dando assim uma opção que eu já não considerava, de ainda há tempo, sem nada fechado, assinado, numa reunião classificatória, eu pegar e falar, não, ó, vou pensar, né? Vamos decidir isso depois, e falar não. Deixa eu ver outra pessoa, deixa eu orar mais a Deus acerca disso. O diabo, ele não sabe o que eu penso. Mas o diabo, ele me observa, ele sabe já as inclinações que eu tenho. Até porque algumas delas já foram inclinações familiares do pai, da mãe, daquele ambiente onde eu fui criado, onde eu vivi muito tempo, onde eu estudei, o espírito daquele lugar, o espírito daquela escola, o espírito daquele ambiente. Uma coisa que a gente não pode esquecer, que tem histórias na Bíblia que se você lê elas sozinhas, elas não fazem sentido. Quando você lê elas e continua lendo o que vem depois, você entende o propósito delas estarem ali. Ontem ainda eu citei, né? Depois até eu ouvi de uma pessoa, até falei, olha, tem coisa que é Deus mesmo confirmando. Lembra de Davi, quando ele colocou a coroa ali do rei inimigo, depois ele passou a ter comportamentos que não condiziam com o homem segundo o coração de Deus? Mas foi logo depois ele ter feito o quê? Dele ter colocado a coroa na cabeça. Tem ambientes, aqui a gente percebe isso, inclusive. Aqui, a pessoa, às vezes, ela fica um tempo num lugar onde coisas aconteceram, depois ela passa a ter aquele comportamento semelhante ao que havia antes dela estar lá naquele lugar. O comportamento de alguém que passou para ela um objeto, um espírito
que estava num lugar onde pessoas passam muito tempo. Por exemplo, você não pode usar, você não deve usar, você não pode fazer uma coisa com algo que alguém tinha como comum sem consagrar a Deus, sem quebrar vínculos. Ah, eu não acredito nisso. Tá bom, fica com a sua fé. Mas porque um dos motivos da gente consagrar carro e casa. Você quer uma coisa que uma pessoa passa mais tempo dentro do que a casa dela? Ah, que bênção! Ah, eu não preciso consagrar, porque eu estou comprando uma casa que nunca ninguém morou. Entrei num apartamento que acabou de ser entregue. Maravilhoso! Mas ninguém construiu, foi Deus que construiu essa casa? Foi Deus que levantou, é a casa firme da quarta-feira, Deus levantou, opa, igual a casa de Davi. Não. Você não sabe, às vezes, aquele profissional ali, aquela equipe, brigas, discussões, às vezes até tragédias aconteceram ali. É ou não é? Quantas vezes que a gente ungiu lugares depois e, infelizmente, depois da pessoa ter algumas experiências, e aí, por acaso ela ficar sabendo que na construção daquele lugar teve briga, teve tragédia, teve discussão, teve morte, teve traição, e aí depois dela estar morando um tempo ali naquele lugar, ela descobria acontecer coisas na família dela que não eram normais, enfim. Então, eu ganhei algo de uma pessoa. Tem coisa, gente, que não vale a pena você pegar. Por exemplo, uma coisa que você tem que pensar bem é o que você põe na sua cabeça. Ganhou um boné, um chapéu, uma própria coroa, né? A mulher usa às vezes esses... não tem enfeite de coroa? Não tem? Uma coisa assim? Que eu sei, por exemplo, que a Linda eu já comprei para ela entrar em casamento essas... Como é que chama esse negócio que parece metade de uma coroa? Tiara? Não, tiara é aquele que faz um arquinho, não é? Hã? Sei lá, isso aí, esse negócio aí. Que às vezes você põe na cabeça igual uma coroa, mas não é uma coroa. Ah, não, é criança. Opa! Criança pega mais ainda. Sabe aquela história? Ah, essa aqui veio de uma tia que mandou. Ah, esse aqui era... Às vezes você estava falando com orgulho. Ah, tal coisa que ficou para minha filha, era da minha mãe. Às vezes você gosta da tua mãe, você ama a tua mãe, você tem um carinho pela tua mãe, tá certo, tem que ter mesmo, é mãe. Mas às vezes ela tem uma carga, traz uma carga com ela. Às vezes um estranho que você nem sabe quem é, o que fez, como é na vida. Tem coisas que a gente nem deveria pegar. Tem coisas que a gente não deveria. Na cabeça, principalmente, é uma região que ela parece-me, né? E eu falo parece-me, porque a mim parece, eu não tenho uma base. Eu tenho essa passagem bíblica aqui que ela confirma isso. A bispa até já fez um culto sobre isso. Que depois que o Davi colocou aquela coroa na cabeça, ele teve atitudes assim estúpidas que não condiziam com o Davi antes da coroa. E ela fala da influência, da transferência, né? Se não é qualquer pessoa que você deixa pôr a mão na sua cabeça, até para cortar o seu cabelo. Que às vezes a gente vai para alguns salões e parece que você sai dali e a pessoa não só estragou o seu cabelo, né? Eu sou uma pessoa que se estragar o meu cabelo é tranquilo resolver, né? Tem alguns que, meu Deus do céu, vai demorar meses, vai ficar uma coisa ruim. Mas a influência, as transferências, o peso, aquilo às vezes a pessoa fica um tempo até ela se libertar, e às vezes demora até por ela não ter uma atitude de vir buscar ajuda. Ora por mim aí, tal coisa, fiquei tanto tempo em tal lugar, participei de tal evento, tal pessoa pôs a mão na minha cabeça. Eu já deixei de cortar o cabelo com pessoas
porque eu aprendi a lição. Tem gente que tanto que tem uma pessoa que ela era, na época que eu tinha mais cabelo ainda, hein? Que caiu, vem caindo, né? Mas agora foi nos últimos anos agora que o negócio, como se diz, migrou mesmo, né? Migrou. Saiu ali da minha cabeça, foi para algum lugar, para o ralo, no caso, né? A migração. Tinha uma pessoa que eu lembro que a primeira vez que eu vi ela cortando cabelo, e como eu já cortei cabelo também, não profissionalmente, mas eu sabia identificar, olha, esse aí é bom, ele sabe, eu vi ele cortando, era rápido e tal, e coisa. Mas eu lembro que uma época eu ia no salão da pessoa, eu via ele fazendo coisas, falando coisas que eu falei, não vai pôr a mão na minha cabeça, não. Gostava do trabalho dele, gostava da pessoa, eu gostava da pessoa. Mas eu falei, não vai não. Comigo, não vou passar por cima do que eu sei, então não. Depois de anos, essa pessoa mudou, se converteu, sabe, mudou a mentalidade, mudou a vida, aí eu deixei ela cortar o meu cabelo. Foi outra vida, outra situação. Falar, mas não era bom profissional? Era, mas eu não queria. Porque tem gente que você vai falar, mas todo mundo é assim? Eu não sei o que acontece com todo mundo. Mas uma vez que eu sei algo, aquilo tem poder sobre mim. Está entendendo? Então, esse culto, por exemplo, ele está fazendo com que pessoas não tenham mais justificativas para não tomar algumas atitudes. Porque se estavam com dúvidas, se estavam ainda, mas será mesmo? A mim me parece, eu acho, porque eu tenho visto, eu tenho ficado incomodado. Eu nem vou seguir com a palavra que eu ia pregar, a palavra não era essa. Tanto que você viu que eu não li o versículo. Eu não li o versículo 1 inteiro, eu li só essa parte aqui. O comecinho da serpente, de quem era a serpente. Porque ainda peguei o trecho, o diabo não usou qualquer animal, ele usou o mais astuto. Então, só pela imagem, só pelo histórico já, se o Adão e a Eva tivessem sido criteriosos com o que eles viam, com o que eles já podiam observar, com o histórico, com a sequência, eles podiam já ter, não vou dar ouvidos, não quero saber o que tem para falar, não sai coisa boa daí. Por que agora sairia? Nunca saiu coisa boa daí. Sempre a intenção, por que agora comigo? Não. E vou ficar nisso. Porque eu acredito que é o que Deus está falando conosco, não é com você, conosco. Começando até por mim aqui. Tem coisa que a gente está vendo. E às vezes até a gente coloca sentimento quando não tem que colocar, sabe? Qual que é o sentimento? Não, mas eu quero acreditar que dessa vez vai ser bom. Não, eu quero acreditar que comigo essa pessoa não faria isso. Não, mas eu quero acreditar que Deus muda. Deus muda, Deus faz, Deus transforma. Mas Deus precisa do livre-arbítrio para fazer, na vida de qualquer pessoa, inclusive na minha, na sua. Tem coisas que Deus trabalha conosco como um pai, como uma mãe, como alguém que está nos protegendo, como alguém que ele está dizendo, eu estou cuidando de você. Talvez você vai ter uma decepçãozinha, agora vendo que não vai ser do jeito que você queria, não vai ser por quem você queria, não vai ser agora, porque já que não é essa pessoa, não vai ser dessa pessoa, você vai ter que procurar mais, você vai ter que buscar mais, você vai ter que orar mais, você vai ter que acreditar mais no que eu estou te falando, porque eu já te falei isso antes de o Anderson estar trazendo esse assunto. Você já ouviu isso, você já sabia disso, mas agora é apenas uma
é um carimbo, né? Ó, isso mesmo. Era o que você já estava pensando. Porque tem coisa que a gente já viu, já sabe. Mas eu nem sei te falar por que às vezes a gente insiste e por que a gente ignora o que está vendo. Vou aqui para a linha dos sentimentos. Sabe, não, é porque eu sinto. Não sinta. Eu termino essa palavra dizendo, olhe e veja. Tem coisa que você está vendo, você não precisa sentir nada, só considera o que você está vendo. E tem uma mensagem clara aqui de Deus dizendo que tem coisas, tem pessoas, e eu recebo para mim que a palavra é mais nesse sentido. Tem pessoas que então eu preciso aceitar que não são para mim, não são para aquilo que eu queria. Tem gente que já deixou claro, ó, você quer muito para mim, eu não quero tudo isso para mim. Eu penso menor, eu sou menos do que isso, eu não vou atingir esse resultado, eu não vou entregar o que você acha que eu vou entregar para você. Lembra do versículo? De ímpio vem coisas ímpias. Mas depois que eu fiz isso por essa pessoa, depois que eu falei isso para ela, depois ela teve... isso é... Não caia nessa. Às vezes a gente vê uma pessoa vivendo uma experiência ruim, sabe, tomando aquele tapa de costa de mão da vida, né? Pá! A gente acompanha aquilo de perto e a gente às vezes pensa equivocadamente dessa maneira. Abre aspas para um pensamento que às vezes nós temos. Não. Essa pessoa, ela até era tudo isso. Ela sempre foi de tal maneira, ela já fez isso muitas vezes. Uma vida, eu ouvi dizer que ela era isso, eu cheguei mais perto e eu vi mesmo que ela era tudo isso. Mas eu acredito que depois dessa experiência, eu não acredito que ela vai continuar. Eu não acredito que ela vai continuar fazendo a mesma coisa. Não é possível que ela vai continuar fazendo do mesmo jeito que ela sempre fez. Então eu vou te dar vou expandir seu raciocínio, vou te ajudar. Pensa assim, você ouve que essa pessoa faz uma vida de um jeito, e talvez você achava até que era um exagero. Aí você chegou perto. Depois que você chegou perto, você viu que ela era aquilo que tinham te falado. Quer dizer, o que você estava vendo, a serpente era qual tipo de animal? O mais astuto, né? Então, quer dizer, o mais esperto. O mais, como se diz, a serpente dá o bode. Opa! O diabo foi bem no mais astuto. Então, você ouvia que é isso, que age assim, que tem isso e tal. Você chega perto, constata, é isso mesmo. Mas aí, bem quando você chega perto, você vê a pessoa tendo uma experiência traumática, difícil, complicada, dura. Pensa assim, pode ter sido colheita. Mas se eu ouço falar que essa pessoa tem essa atitude de uma vida, só tem essa colheita, será que essa não é mais uma colheita de tantas que ela já fez? Será que ela já não teve uma colheita dessa antes? Não sei, mas eu só estou vendo esse momento. Eu não vi antes o que aconteceu. Eu não sei se ela já teve colheitas assim antes e passou por cima do mesmo jeito, ignorou do mesmo jeito e continuou sendo a mesma pessoa. Como eu não sei, eu vou ficar com o que eu vi. Eu vou ficar com o que eu sei e eu vou ficar com essa palavra. Se é um recado, se é um aviso, se é um breque de Deus para mim, respeito. Não passa por cima do que você está vendo. Não considere o que você quer que essa pessoa seja. Não coloca o que você deseja que ela seja à frente do que você vê que ela é. Porque aí a gente não está falando mais da vida dela só, se ela vai impactar a sua, se ela vai cruzar com a sua vida de alguma maneira, Deus pode estar demonstrando agora amor, cuidado,
pode estar trabalhando num livramento de algo que você não precisa nem viver. Deus pode estar mostrando já respostas de tantas orações, um cuidado especial com a sua vida. Você pode receber, acatar, entender que tem coisa que não vai ser agora, vai ser um pouco mais para frente, porque não vai ser onde, não vai ser com quem, não vai ser como você pensou, vai ser no tempo de Deus, com a pessoa certa, com a pessoa que você vai olhar e ver é a pessoa certa. Eu tenho convicção, eu estou olhando e estou vendo que é isso mesmo, que é assim mesmo, que é aqui mesmo. Não precisa fazer com dúvida. Faz com segurança. Ah, mas eu queria fazer agora. Está seguro? Não, então não é para agora. E a gente tem que receber isso como bênção na vida. Tem coisa que você quer agora, é ansiedade, agora, eu quero muito, é tudo. Tem que ter, todo dia a gente precisa estar preparado para alguma frustração, para alguma decepção, porque adulto vive assim. É ou não é verdade? Queria isso, mas não é para hoje. Ah, eu queria viver tal coisa agora. Não, não é hoje, é agora. Amém, mas Deus está dizendo que não é nem para agora, não é para hoje, talvez não é para esse mês, setembro, Senhor, setembro. Setembro é o mês. Tem coisa que às vezes você esperou até agora e Deus está falando, não. E é uma bênção. Imagina Davi, aquele garotão, aquele cara ativo, é ungido. Ó que maravilha, vai lá, cai o azeite na testa, desce ali, agora tem unção de rei. Vamos comer? Vamos para o banquete com o profeta, o homem de Deus, nunca esteve aqui, que honra, que maravilha. Termina de comer, para onde Davi foi depois? Foi lá e sentou no trono de Israel, foi isso ou não? Para onde ele foi depois? Para onde? Para onde ele foi? Não ouviu o que você falou. Não teme não. Não. Depois, imediatamente, ele foi ungido, comeu o banquete, um Samuel, pai dele, os irmãos, e ele foi para onde exatamente depois? Para o pasto. Você acha que você recebe uma unção daquela, você já não... Tua cabeça sobe também, fala a verdade, agora eu sou o rei, hein? Mas eu tenho que voltar para o pasto. Puxa vida. Mas aquilo foi bênção. E depois daquele dia, pasto. E depois, de novo. E depois. Aí depois teve tempo que ele falou aqui, E agora? Agora eu vou te promover, você vai entregar para os teus irmãos a batalha. Mas não pensa grande, não. E aí foi indo. Mas quando chegou o tempo, Deus estava com ele. Tudo que ele precisava era disso. Tudo que eu preciso, tudo que você precisa é disso. É a confirmação, é a bênção de Deus. É saber que Deus está conosco. Tem coisas... Hoje não é um culto de sim, hoje é um culto de não. Mas é um não tão gostoso. Ele dói agora, ele tá trazendo decepção para algumas pessoas. Ele está trazendo frustração para outras. Mas é um não macio. É um não confortável, porque você se sente seguro, você vê cuidado. Tem gente que já, antes do culto terminar, tem gente que já está vivendo o livramento de Deus. Tem gente que está vendo quanto Deus cuida da pessoa, que a pessoa estava ignorando. Faltou Deus só escrever o nome dela, mas é perigoso alguém até aí escrever o nome dela, e ela até ainda vê isso aí acontecer. Nossa, meu Deus, até meu nome escreveram aí no chat. Alguém colocou, falou alguma coisa, comentou, deu exemplo. Às vezes algum exemplo que a gente dá aqui, a pessoa até, parece até que está falando dela, né? Às vezes até está falando. É ou não é? Às vezes até está falando e ela não sabe. Eu não gosto de usar nomes, né? Mas... Quando eu falo de algo que eu vi mesmo. Quando eu falo de algo que eu vivi mesmo. Quando não é algo, eu dou um exemplo como uma parábola. Então, enfim.
Eu peço que você se coloque em pé agora. Se você receber um não de Deus, fica feliz, mas fica muito feliz hoje. Depois até comemora, faz igual o Senhor fez ali naquele dia da Esther, a festa do Purim. Faz até um dia épico, porque tem nãos na vida da gente que nos dão tempo assim de alívio, tempo que a gente não vai precisar correr atrás de perdas, não vai precisar correr atrás de prejuízo, não vai precisar, recuperar o que não foi perdido. Tem gente que só de saber que não vai ter que recuperar o que não vai ser perdido, não é para estar feliz? Fala a verdade. Oh, glória a Jesus, obrigado. Eu perderia, eu seria lesado, eu seria enganado, eu faria um negócio errado. Tem gente que casaria errado. Eu já casei errado, eu sei o quanto isso é duro, é difícil, é traumático, é uma tragédia na vida. Errou no casamento, errou na vida. É uma marca que você carrega. Um casamento errado é uma marca que você carrega para a vida. E eu carrego essa marca. É um peso. E assim, vai falar, ai meu Deus, mas é uma atitude que às vezes Deus fala com você. Deus te dá ali a direção do que você não deve fazer e você passa por cima. Você vai no sentimento, você vai pelo momento, você ignora o que você está vendo. E o diabo sabe as inclinações e as tendências das pessoas. E ele não vai ignorar quando tiver que usar alguém, tá? Você reparou que tem gente que sempre está envolvida no mesmo tipo de coisa? Você vai contar um segredo teu para um fofoqueiro, que várias vezes te falou assim, tal pessoa falou para mim, eu vou te falar, mas você não fala para ninguém, tá? Porque ele me pediu o segredo. O que você acha que ele vai fazer quando você contar um segredo teu para ele? O que você acha? Não, mas essa pessoa me considera tanto, ela gosta tanto de mim, que o meu ela não vai falar para ninguém. Ela falou de todo mundo para mim, mas o meu ela não vai falar para ninguém. Tem gente que se eu for um pouquinho mais, aí vai sair o nome da pessoa aqui. Então, Senhor, amém, eu vou parar aqui até para o nome da pessoa não sair aqui, ao vivo. Talvez até se assiste culto gravado, pode achar que a gente cortou. Não corta. Pelo menos que eu saiba, não tem corte os meus cultos. Tem corte, ô Jonatas? Não. Aí, eu nem dou muito trabalho para o Jonatas. Os meus cultos não tem corte. Às vezes você vê até algum erro, alguma coisa, Tem erro de concordância às vezes, às vezes a gente erra o nome do personagem bíblico, você está pensando um e sai outro nome. Você vê essas palavras às vezes, às vezes eu penso um pouquinho rápido, tem palavra que sai o R junto. Então não tem corte, é isso aí. Do jeito que talvez você está assistindo gravado, você pode pensar, teve corte. Não. Então, se você está ouvindo também no gravado, é igual foi no ao vivo. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Vamos agradecer a Deus, cada um de nós, até quem não recebeu nenhum não, ainda, talvez não ligou uma coisa a outra, não parou para analisar cada parte, cada área, cada situação que está vivendo. Eu vou te ser sincero, durante este culto, não antes, até porque não era essa palavra que eu ia pregar. Como eu disse, eu li um versículo e a palavra veio. Porque a palavra era outra aqui. A gente ia falar mais aqui até a palavra de hoje seria sofismas. E eles que têm acesso ao estudo sabem disso. Eu já recebi meu não aqui, estou feliz por ele. Eu já identifiquei aqui o não que Deus tem para mim hoje. E como é bom a gente ver que Deus, Ele sabe, Deus sempre sabe, Ele tem a maneira dele de nos livrar, de nos segurar quando às vezes a gente estava assim meio desatento. A gente nem estava percebendo que estava
Deus já vem aqui. Não. Senhor Deus grande, poderoso, onisciente, onipresente, até nas sombras do Senhor, meu Deus, nós vemos cuidado, poder, livramentos e bênção. Porque se aquele que habita à sombra do Onipotente, à sombra do Altíssimo, então, meu Pai, que ainda que seja na Tua sombra, que seja este lugar em que estejamos, que permaneçamos. Eu te agradeço pelos sims, te agradeço pelos nãos, te agradeço pelo cuidado, te agradeço por cada livramento, seja os meus, seja cada livramento que o Senhor está fazendo, entregando, operando aqui, hoje, fazendo por meio dessa mensagem. Eu te agradeço, meu Deus, por direções, eu agradeço por cada entendimento revelado da Tua palavra, da Tua vontade, o cuidado que o Senhor demonstra, manifesta e que o Senhor confirma para a vida de cada um de nós. E eu oro para que o Senhor continue falando e que nós, de maneira alguma, venhamos ignorar não só a palavra, mas o entendimento, o cuidado, meu Deus, a bênção, que tenhamos sensibilidade para receber cada resposta de orações que fizemos quando pedimos: Senhor, me mostra, Senhor, me instrui, Senhor, me conduza. Senhor, proteja a minha vida, proteja os meus. Tem palavra que o Senhor manda para nós, porque sabe que se nós falarmos com determinadas pessoas que nós amamos, elas vão ouvir. Porque elas ainda não conseguem ouvir o Senhor. Elas não veem o Senhor, nem nas sombras, nem na atuação direta, nem nas indiretas. E quantas vezes que o Senhor faz chegar até nós para que nós falemos, para que venhamos agir, para que venhamos nos posicionar, para que tenhamos a nossa participação, para que venhamos cooperar com o Senhor, então a Tua obra seja feita. Esteja conosco, continua conosco. Seja, meu Pai, com cuidado, livramento, com bênção, com confirmações, fazendo com que o nosso tempo chegue, abreviando o tempo da nossa espera, ou nos dando graça para esperar mais e então vivermos a verdadeira bênção. Eu te agradeço. E eu oro para que o Senhor continue falando e nos dando discernimento para perceber, para acatar e para obedecer aquilo que a Tua voz fala conosco. Abençoa cada um, meu Deus. Que aqui e que onde estiver chegando essa oração, que chegue o cuidado, o favor, que chegue respostas do Senhor, que chegue a Tua unção, que quebra o jugo, que dá graça e favor para essa pessoa fazer o que ela tem que fazer. Se é esperar, se é esticar algo, se é romper, se é, meu Deus, insistir mais, que a Tua obra seja feita, que a Tua vontade prevaleça. E que então cada um possa e veja a Tua glória, seja no sim, seja no não, seja no agora, seja no esperar mais um tempo, e então, meu Deus, receber o que vem mesmo do Senhor. Eu te agradeço e oro para que o Senhor continue falando e que nós continuemos ouvindo e recebendo a Tua direção e vivenciando a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.